Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí esse super sábado, né? Sabadão aí, dia 30 de agosto de 2025. Um sábado onde a gente vai ter muitos jogos interessantes, tá galera? Tanto é que nessa rodada aí eu consegui separar para vocês 14 jogos, tá? Eu vou tentar até ser o mais breve possível pro vídeo não ficar muito longo, que eu sei que vocês não gostam, né? Então vou tentar resumir aí pro vídeo ficar pelo menos abaixo dos 20 minutos, né? Porque são 14 jogos aí, e no final do vídeo, como vocês sabem, vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem e bingo, né? Uma rodada igual esse sabadão não pode ficar aí sem bingo, né? Então já vai deixando seu like aí no vídeo, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, e também para o YouTube ajudar a engajar, né? Entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Quanto mais like o vídeo tem, mais ele entende que o conteúdo está sendo útil e entrega para mais gente aqui dentro do YouTube, tá? Então já deixa aquele like aí para fortalecer, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu comentário também, que é importante, e você que quer saber maiores informações sobre o grupo VIP, galera, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo, corre lá e me chama que tem promoção, tá? Agora a gente está com o grupo vitalício, pagamento único, pagou uma vez, vai ficar no grupo para sempre, e todo dia você vai estar recebendo palpite, bilhete, dicas sobre o mercado esportivo, bingo e muito mais, tá? Outra coisa importante que eu quero até mostrar para vocês, deixa eu até tirar aqui, mudar a tela, né? Eu postei recentemente esse videozinho aqui, ó, estratégia impossível de tomar 100% de head. Na verdade aqui você vai lucrar sempre, tá? É um videozinho aqui com a melhor estratégia para você ganhar até R$100 por dia, dependendo da sua banca, né? Então dá uma conferida nesse vídeo aqui que ficou muito bom, e vocês vão entender do que eu tô querendo dizer realmente assistindo esse vídeo aqui, tá? É um vídeo sobre Suribet, não sei se vocês já ouviram falar, né? Suribet, arbitragem, e eu tava pensando até em assinar um plano aí da gringa, que é caro, porém eu ia assinar esse plano aí da gringa e compartilhar num grupo fechado. Então teve até o inscrito aí que comentou aí para eu fazer isso, e me deu uma ideia boa, né? Eu cobrar um valor simbólico só para poder ajudar a pagar a mensalidade, porque é caro, tá? Na gringa lá é papo de $70. 70 dólares não, 70 euros na verdade, por mês, então é caro demais, isso por mês, tá? E com isso eu ia fazer um grupo aí fechado aí, cobrar um valor simbólico aí para poder entregar essas entradas, né, esses palpites aí de Suribet, e para poder só para ajudar a pagar a mensalidade, né? Então deixa seus comentários aí informando se você acha uma ideia interessante ou não, tá? Comenta aí que é muito importante. E vamos ao que interessa, né? Como eu falei, vamos ter muitos jogos, então vou tentar ser o mais breve possível, né? Vamos ter aqui campeonato inglês, Bundesliga, Noruega segunda divisão, holandês, campeonato da Arábia Saudita, Brasileirão, campeonato francês, espanhol, português, vamos ter um clássico aqui, né? Sporting Porto. Então uma rodada muito boa aí pra gente lucrar bastante, se tudo ocorrer como esperado, né? Vamos torcer para ter poucas zebras, né? A gente sabe que zebra sempre tem, mas vamos tentar aí torcer para que seja uma rodada com poucas zebras. Primeiro jogão que a gente vai analisar aqui, galera, Campeonato Inglês Premier League, terceira rodada, tá? 8h30 da manhã, jogo bem cedo aí nesse sabadão. A gente tem o Chelsea jogando em casa contra o Fulham. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Chelsea tem favoritismo, né? Inicialmente não perdeu, né? Nesses dois primeiros jogos, uma vitória e um empate. Na estreia acabou empatando 0-0 com o Crystal Palace, e na última rodada meteu uma goleada em cima do West Ham por 5-1, né? Uma goleada. Enquanto o Fulham não venceu ainda, mas também não perdeu, né? 2 jogos e 2 empates. Na estreia empatou contra o Brighton, e no último jogo empatou com o Manchester United em 1-1, né? Os 2 jogos aí empate de 1-1. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê que o Chelsea venceu 4 vezes, o Fulham só venceu uma, né? Então, dito isso, galera, na minha opinião aí, Chelsea em casa, um estádio aí, Stamford Bridge lotado, tudo pro Chelsea vencer aí e somar mais 3 pontos, né? Com todo respeito ao Fulham, que é uma boa equipe, mas o Chelsea jogando em casa aí, se jogar o que sabe, vai vencer esse jogo, né? Então, primeira opção, casa vence, Chelsea para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Chelsea. Agora, próximo jogo aqui, 10h30 da manhã,
A gente tem a segunda rodada da Bundesliga, do campeonato alemão aí, primeira divisão, né? Vamos ter o Hoffenheim jogando em casa contra o Frankfurt. Esse jogo aí que, na minha opinião, tá muito interessante para gols, né? A gente vai ver o Frankfurt na primeira rodada venceu, né? Venceu bem, por sinal, 4-1 em cima do Werder Bremen, uma goleada. E o Hoffenheim que também venceu fora de casa o poderoso Leverkusen, né? Que atualmente não tá tão poderoso depois dos jogadores que perdeu, né? Se eu não me engano, saiu o Frimpong, né? Frimpong saiu, o Boniface saiu também, o Wirtz, que era o camisa 10 do time, saiu, então perdeu muitos jogadores importantes aí o Leverkusen, né? Mas aqui até o momento duas equipes que começaram vencendo, né? Iniciaram aí com o pé direito. O Hoffenheim, por exemplo, vem de uma sequência muito boa, né? 5 vitórias seguidas nesses últimos 5 jogos, e o Frankfurt 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto, o Frankfurt tem favoritismo, né? São 3 vitórias do Frankfurt, uma vitória do Hoffenheim e um empate, né? E como vocês podem ver, o ambos marcam aqui bateu na maioria dos jogos. Se a gente for puxar os últimos 10 jogos, bateu os 10 jogos aí, ambos marcam, né? Então tá muito favorável aí pra gente pegar esse ambos marcam aqui, especialmente com o Hoffenheim, uma equipe que vai muito pra cima. O Frankfurt tem jogadores aí que podem também aí fazer um golzinho no contra-ataque, né? E com isso, a primeira opção, ambos marcam, né? Para as duas equipes marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, mais um jogo do campeonato inglês, Premier League. Vamos ter o Tottenham, né? Que começou muito bem, começou com o pé direito aí a Premier League, né? Vai estar jogando em casa contra o Bournemouth. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela terceira rodada. E o time do Tottenham aí ficando atrás apenas do Arsenal, né? Até o momento aí o time do Tottenham não levou gols, né? Fez 5 gols e não tomou nenhum. E na última rodada simplesmente venceu o Manchester City fora de casa, né? Jogando lá na casa do City. Venceu por 2-0, jogando bem, tá? E na primeira rodada venceu o Burnley por 3-0, né? Então tá aí numa sequência muito boa o Tottenham, né? Iniciando com o pé direito aí esse campeonato inglês. Vamos torcer aí para a equipe consiga manter esse bom aproveitamento até o final do campeonato aí para garantir uma vaga em ligas europeias, né? Especialmente numa Champions, né? O Bournemouth, por sua vez, venceu uma e perdeu uma, né? Na estreia acabou perdendo para o Liverpool 4-2 e na última rodada conseguiu uma vitóriazinha magra de 1-0 para cima do Wolverhampton. O confronto direto aqui entre Tottenham e Bournemouth, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Tottenham, 2 vitórias do Bournemouth e um empate, né? Mas como eu falei, o Tottenham iniciou muito bem, tá mostrando bom futebol e eu acredito que jogando em casa vai buscar esses 3 pontos, tá? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 1 gol e meio, Tottenham para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Tottenham. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter aqui a segunda divisão da Noruega, né? A gente vai ter o Lillestrøm, que tá on fire, né? A equipe tá muito bem aí na segunda divisão e até mesmo nas competições que tem participado aí, Copa da Noruega, contra o Skade. 11 horas da manhã esse jogo. A gente vai ver o Lillestrøm na liderança de forma isolada, bem próximo aí de garantir o acesso para a elite, né, da Noruega. A equipe que ainda não perdeu nesse campeonato, né? São 15 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 50 pontos, 10 pontos de diferença aí para o segundo colocado, né? E se a gente for pegar o terceiro colocado aqui, é uma diferença aí de 16 pontos, né? Então tá próximo aí de garantir o acesso e possivelmente ser campeão também da segunda divisão. O Skade, por sua vez, é o último colocado, só venceu um jogo, empatou 8 e perdeu 11, né? Então assim, tudo indica aí que o Lillestrøm não vai ter dificuldade para vencer para conseguir esses 3 pontos aí em casa, né? A gente vai ver que nos últimos 10 jogos, por exemplo, a equipe vem de 10 vitórias seguidas, né? Contando campeonato da segunda divisão, né, da Noruega e Copa da Noruega também, né? Então a equipe tá on fire. Enquanto o Skade, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 2 vitórias do Lillestrøm, 1 vitória do Skade e 2 empates, né? Mas como eu falei, o momento é muito favorável aí do Lillestrøm, né? Então com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Lillestrøm. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, primeira divisão, né, a Eredivisie. Vamos ter aqui o Volendam jogando em casa contra o Ajax, nosso querido e poderoso Ajax. 11h30 da manhã esse jogo, válido pela quarta rodada.
E nesse início aí, o Ajax ainda não perdeu, né? Terceiro colocado aí com 2 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota, 7 pontos, enquanto o Volendam 3 jogos e 3 empates, né? Empatou na estreia com o Renevan, depois empatou com o Alkmaar e na última rodada empatou com o Telstar fora de casa. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Ajax venceu 4 vezes e empatou uma contra essa equipe do Volendam, né? Então tudo indica aí que o Ajax, jogando o que sabe aí e o que tem apresentado nesses últimos jogos, vai vencer esse confronto aí mesmo fora de casa, tá? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, né? Ajax para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Ajax. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga, vamos ter o Augsburg jogando em casa contra o Bayern de Munique. 1h30 da tarde esse jogo. O jogo, na minha opinião, onde está interessante para o mercado de gols, né? Porque se a gente for ver aqui, está pagando 1,27, 1,28 Bayern de Munique. Fora de casa, não vejo uma odd tão interessante assim, não. Até o momento aí as duas equipes começaram com o pé direito, né? O Bayern de Munique vencendo por 6-0 na estreia e o Red Bull Leipzig, né? Logo de cara aí, pegando o Leipzig, já meteu uma cipuada de 6-0. E o Augsburg, por sua vez, fora de casa contra o Freiburg, venceu por 3-1, que foi um ótimo resultado também, né? O confronto direto, a gente vai ver que só dá Bayern de Munique, né? 5 vitórias do Bayern de Munique, mas o mercado que eu achei interessante aqui é o mercado de gols, né? Bateu mais de 2,5 gols nos últimos 5 jogos e bateu ambos marcos em 4 oportunidades aí desses últimos 5 jogos, né? Então são duas opções aí bem interessantes. Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Bayern de Munique, talvez um 3-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter aqui o Leeds United jogando em casa contra o Newcastle. Jogo que acontece 1h30 da tarde. O Leeds United jogando em casa vai tentar surpreender, né? Até o momento aí, uma vitória e uma derrota, né? Na estreia venceu o Everton por 1-0 e no último jogo levou uma goleada do Arsenal por 5-0. Já o Newcastle não venceu ninguém até agora, né? Um empate 0-0 na primeira rodada fora de casa contra o Aston Villa, e no último jogo perdeu em casa pro time do Liverpool por 3-2, né? Então precisa mais do que nunca aí somar seus 3 primeiros pontos, né? Sua primeira vitória no campeonato. No confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Newcastle, uma vitória do Leeds e 3 empates, né? Então, assim, jogo interessante aí pra gente focar no mercado de gols e até mesmo no ambos marcam, que também tem possibilidade de bater, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, galera, Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita aí, primeira rodada, a gente vai ter o Al Akdud contra o Al Ittihad. 3 horas da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Al Akdud e a gente vai ver aí que na classificação já teve alguns jogos, né? Por exemplo, o Al Ittifaq, o Al vencendo, o Al Hazen e o Damak empatando, né? Então já teve aí 4 jogos. E vamos dar uma olhada nos últimos 5 jogos aqui desse confronto direto. Na verdade são 4, né? 3 vitórias do Al Ittihad e 1 empate nos últimos 4 jogos, né? Na verdade. E com isso acredito que, como é a primeira rodada, tudo pode acontecer, né? A gente pode estar trabalhando no mercado de gols que é mais seguro, né, galera? Cá entre nós aí, um mais de 2,5 gols que seria mais interessante, e talvez uma vitória do Al Ittihad, né, pelo elenco que tem. Então, primeira opção aí, a gente pega o mais de 2,5 gols na partida, que é uma dica mais segura no mercado de gols, e a segunda opção, fora vence, né, Al Ittihad para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Al Ittihad. Agora vamos aqui pro Brasileirão Série A, né? A gente vai ter a rodada 22 aí, a gente vai ter o Ceará jogando em casa contra o Juventude, né? Que não ganhou ninguém fora de casa até o momento. 4 horas da tarde esse jogo. Ceará jogando em casa, na minha opinião, tem favoritismo, né? A equipe está aí no meio da tabela em 10º lugar com 26 pontos. São 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, né? 19 gols marcados, 19 gols sofridos. Enquanto o time do Juventude está na zona do rebaixamento aí em 18º lugar com 18 pontos, né? 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas, né? E como vocês podem ver aqui, fora de casa, o Juventude tem 1 empate e 8 derrotas. Não venceu ninguém, né? As 5 vitórias que teve foi jogando em casa, né? A gente vai ver aí, ó, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em casa, né? O Ceará jogando em casa, por exemplo, tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Não é uma campanha ruim jogando em casa, né? E no confronto direto a gente vai ver que o Juventude costuma levar melhor, né? São 4 vitórias do Juventude e apenas 1 vitória do Ceará, né? Então, para a gente evitar qualquer zebra aqui, porque eu particularmente eu vejo favoritismo do Ceará pelo momento que vai vivendo aí e pelo cenário, né?
Então a gente pode pegar aqui o mais de um gol e meio como primeira opção, tá? Para bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Ceará para vencer. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Ceará. Agora vamos aqui para o campeonato francês, Ligue 1, vamos ter o Toulouse contra o PSG, né, o Paris Saint-Germain, 4 e 5 da tarde esse jogo, né, válido pela terceira rodada. Nessas duas primeiras rodadas, duas equipes aí 100%, né, o Toulouse venceu seus 2 jogos, na estreia o Nice fora de casa e na última rodada o Brest por 2-0, e o PSG que venceu os 2 jogos por 1-0 até o momento, né, venceu o Nantes na estreia por 1-0, e no último jogo venceu o Angers por 1-0 também, né, então... Assim, tá com a defesa em dia, mas o ataque não tá tão interessante, né? O confronto direto aqui são 3 vitórias do PSG, 1 vitória do Toulouse e 1 empate, né? Então aqui, galera, eu vejo favoritismo aí do PSG para vencer, né? Pagando 1,36, 1,38, dependendo da banca. E a gente vai pegar, né? A primeira opção aí, a dica fora vence, né? PSG para vencer. E a segunda opção a gente pode pegar aqui menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 pro PSG. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter aqui Real Madrid contra Mallorca. Jogo que acontece 4h30 da tarde, válido pela terceira rodada. Nas duas primeiras rodadas, o Real Madrid venceu os 2 jogos, né? Na estreia aí venceu por 1-0 o Osasuna e no último jogo aí contra o Real Oviedo venceu fora de casa por 3-0. Já o time aqui do Mallorca, um empate e uma derrota, né? Derrota na estreia para o Barcelona por 3-0 e no último jogo contra o Celta de Vigo ficou num empate de 1-1. Confronto direto aqui entre Real Madrid e o Mallorca, a gente vai ver 4 vitórias do Real Madrid e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Então, assim, se o Real Madrid jogar o que sabe aí, vai vencer esse jogo logo no primeiro tempo e também vamos ter chance aí de assistir um jogo aberto aí com 3 gols ou mais, né? Primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo, né? O Real Madrid venceu o primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Real Madrid. Agora o próximo jogo aqui, clássico no Campeonato Português, né? Já na quarta rodada aí a gente já tem um grande clássico, né? Sporting jogando em casa contra o Porto, 4h30 da tarde esse jogo, né? Nessas 3 primeiras rodadas aí as equipes 100%, né? Sport 3 jogos, 3 vitórias. A mesma coisa aqui pro Porto, né? O Sport na estreia venceu o Casa Pia por 2-0, depois 6-0 no Arouca e no último jogo 4-1 em cima do Nacional, né? 2 goleadas seguidas. Já o time do Porto aqui na estreia 3-0 Vitória Guimarães, 2-0 no Gil Vicente, na última rodada goleada para cima do Casa Pia por 4-0, né? Então tudo indica aí que vai ser um jogo interessante para gols, né? A gente vai ver o confronto direto, por exemplo, são 2 vitórias do Sporting e 3 empates, né? E esses 3 empates que aconteceram, todos eles aí batendo empate com gols, né? 1-1, 3-3 e 1-1, que foi o último jogo em fevereiro desse ano aí, né? Isso válido pela última temporada aí do Campeonato Português. Aqui a gente pode estar pegando, galera, a dica ambos marcam, né? Na minha opinião, vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Sporting, tá? 2-1 casa. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos aqui do Brasileirão, galera. A gente vai ter aqui Botafogo contra Red Bull Bragantino, jogo que acontece 6h30 da tarde, né, válido pela 22ª rodada. E a gente vai ver o Botafogo em 5º lugar com 32 pontos, né, oscilando um pouco nesses últimos jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né, e está aqui com 32 pontos em 5º lugar, podendo chegar a 35, não entra no G4, mas pelo menos não se distancia mais ainda aí do Bahia, né, que é o 4º colocado. O Bragantino, por sua vez, aí chegou a ficar ali no top 4 ali por um bom tempo, e depois teve uma sequência aí, como vocês podem ver, de 4 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos. Aí conseguiu quebrar essa sequência para cima do Fluminense, metendo 4-2, né? Um jogo com 6 gols aí nessa última rodada do Brasileirão. Os últimos jogos aí do confronto direto, a gente vai ver 4 vitórias do Botafogo e 1 vitória do Bragantino, né? O Botafogo aí claramente favorito, especialmente jogando em casa, né? E agora aí jogando no tapetinho, tem tudo para conquistar esses 3 pontos em casa, né? Primeira opção aqui, galera, casa vence, né? Botafogo para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Botafogo.
E agora o nosso último jogo do Brasileirão, a gente vai ter aqui Cruzeiro contra São Paulo, né? Um grande jogo aí nessa rodada, 9 horas da noite esse jogo, né? Válido pela rodada 22. E a gente vai ver o Cruzeiro aí em terceiro lugar, podendo assumir a vice-liderança se vencer esse jogo e torcer para um tropeço do Palmeiras contra o Corinthians, né? No clássico. E com isso aí o Cruzeiro precisa vencer o jogo aí contra o São Paulo, que não perde, né? Que não perde nesses últimos jogos no Brasileirão, né? Eu vou mostrar isso para vocês, né? São Paulo tá aqui em sétimo lugar com 32 pontos. Tá querendo entrar aí nesse grupo dos 6 melhores pelo menos, né? E a gente vai ver aqui, né? Os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Conseguiu vencer o clássico aí na Copa do Brasil por 2-0 jogando lá na Arena MRV, né? O que foi um grande resultado. E o São Paulo, por sua vez, aí, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, né? Confronto direto, São Paulo venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Mas como a gente está falando de atual momento, promete ser um jogo bem equilibrado aí. E o Cruzeiro jogando em casa vai tentar buscar essa vitória, né? Cruzeiro aí que tá pagando 1,83, 1,85. É uma odd que eu fico meio assim com o pé atrás, né? Mas eu vou mostrar aqui um fato também curioso aí do São Paulo aqui nesses últimos 5 jogos no Brasileirão. São 4 vitórias e um empate, né? Como eu falei, o São Paulo tem um tempo que não perde no Brasileirão, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos, a equipe só perdeu um jogo, que foi na Copa do Brasil, né? Mas até o momento aí são 6 vitórias, 3 empates e uma derrota, né? Campanha muito boa aí do São Paulo aí, depois dessa pausa que teve para a Copa do Mundo de Clubes, né? E com isso, galera, é jogo que eu acredito que seria mais interessante para gols, né? A gente pode estar pegando aqui o mais de um gol e meio na partida como primeira opção, e uma segunda opção aqui a gente pode arriscar um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 1-1, né? Isso porque o Cruzeiro teve um jogo difícil aí contra o Atlético Mineiro, né? Então, querendo ou não, isso aí com certeza desgastou os jogadores. E acredito que pode ser um jogo equilibrado pelo momento que o São Paulo vai vivendo, né? Então, um empate de 1-1 aqui seria um placar sim bem interessante, fechou? Então, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sabadão, né? Muitos jogos, como vocês podem ver. E agora eu vou deixar seguir para vocês aí o bilhete da rodada. Logo depois tem o nosso bilhete de alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui da rodada, né, o nosso bilhete pronto aí desse sabadão, a gente tem aqui 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, um jogo entre Hoffenheim e Frankfurt. A gente pegou aqui essa opção que tem lá na Betano, tá, galera? Que é o ambos marcam a mais de 2 gols e meio. Se bater ambos marcam é green, se bater 2 gols e meio é green, tá? Às vezes pode acontecer do jogo ficar 3-0, então vai bater aqui por conta do mais de 2 gols e meio. E se bater um gol de cada equipe, também vai bater, então tem dessas duas opções. Se a banca que você utiliza não tem essa opção, aí você pode estar pegando um ambos marcam aqui que é bem favorável, tá? Aí o segundo jogo aqui, a gente pegou o campeonato da Noruega, segunda divisão, jogo entre Lillestrøm e Skade. A gente pegou aqui Lillestrøm para marcar 2 gols na partida ou mais, tá? Lillestrøm mais de 1 gol e meio. Aí o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Botafogo e Bragantino, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,13, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$213,62. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? E ele ficou desse jeito, ó. O nosso bilhete de alavancagem, ou bilhete seguro, como vocês preferirem, né? A gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Chelsea e Fulham. A gente pegou aqui o Chelsea para marcar um gol, independente do resultado, tá? Chelsea tem que marcar pelo menos um golzinho ou mais aí na partida. Aí o segundo jogo, Campeonato Alemão, Hoffenheim e Frankfurt. A gente pegou o Hoffenheim para marcar um gol também, pelo menos, né? Hoffenheim aí mais de meio gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Mallorca, a gente pegou vitória do Real Madrid. No final a gente teve uma odd de 1,57, né? Ficou uma odd muito boa e para um mercado que teoricamente está fácil de bater, né? E a gente simulou aqui, por exemplo, né, com R$100 para voltar aqui R$157,57, né? Se você está no projeto de alavancagem, aí é só você colocar aí R$10 ou o último retorno que você teve, né? Se você estiver fazendo aquele esquema de juros compostos, né? Você pode estar utilizando aí o valor do investimento mais o lucro que você teve até o momento, né? Lembrando que o nosso último bilhete aí, que foi da quinta-feira, né? Bateu, tá? Bilhete de alavancagem, então tá aí numa sequência acho que de 3 ou 4 greens seguido, né? Esse bilhete de alavancagem, fechou? E agora eu vou deixar para vocês o bingo, né? Como prometido aí, a gente vai ter o bingo desse sabadão e ele ficou desse jeito, ó. A gente pegou 5 jogos aqui no nosso bingo.
Primeiro jogo, Tottenham e Bournemouth, a gente botou vitória do Tottenham. Segundo jogo, Augsburg contra o Bayern de Munique, mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Ceará e Juventude, mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Sporting e Porto, mais de 1 gol e meio na partida. E o quinto jogo, Botafogo e Bragantino, vitória do Botafogo. No final a gente teve uma odd de 6,33, né, uma odd aí bem interessante, né? A gente fez uma simulação aqui, por exemplo, com R$50, para ter um retorno potencial de R$316,66, tá? Esse daqui é o nosso bingo da rodada. Pela lógica, tem tudo para bater, tá, galera? São 5 jogos apenas, não ficou um bilhete aí com muitos jogos, né? E a gente pegou a lógica, né? Tottenham, pelo momento, aí tem tudo para vencer. Bayern de Munique, mercado de gols. Ceará, mercado de gols também. O Sport e Porto, a mesma coisa. E o Botafogo jogando tapetinho aí, também favorito para vencer o Bragantino, né? Então, esse aí é nosso bingo da rodada. E vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né, que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante, tá, galera? E quem puder ajudar aí, compartilha o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais aí. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão, tá? Que seja um final de semana aí abençoado para você, para toda a sua família, e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!